Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra. Hoje no mundo há cerca de 50 milhões de pessoas que têm demência. Essas pessoas ou elas moram em instituições de longa permanência ou elas moram nas suas casas. Quando elas moram nas suas casas, elas são cuidadas por alguém, pelos cuidadores. E o vídeo de agora é dirigido a você, que cuida de alguém com demência. E aí eu te pergunto, você cuida de si mesmo? Os cuidadores, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Os chamados cuidadores formais, que são aquelas pessoas que têm uma formação específica, que têm um contrato de trabalho, que recebem uma remuneração para isso. E os cuidadores informais, que são boa parte dos cuidadores atualmente. Esses cuidadores informais quase sempre são familiares, mas também podem não ser, podem ser amigos, vizinhos, pessoas próximas. O fato é que elas não têm contrato nem remuneração para esse cuidado que elas assumiram. E nós precisamos levar em conta que essas pessoas, especialmente os cuidadores informais, eles estão em alto risco de sofrerem de esgotamento. Por quê? Porque a demência é um problema de saúde bastante complicado. É um problema crônico, incurável, geralmente progressivo e que leva anos até o desfecho final, que é o falecimento do paciente. E durante esses anos de doença, há uma alta dependência do paciente com demência em relação aos seus cuidadores. Nós sabemos por diversos estudos hoje que os cuidadores, especialmente os informais, eles sofrem de grande problema de saúde. Eles sofrem de muita sobrecarga, eles apresentam mais doenças do que a população em geral. Nós sabemos que, em geral, a sua saúde não está bem cuidada, porque eles cuidam da saúde do paciente, mas não cuidam da sua própria saúde, e sofrem mais de depressão e de esgotamento. O perfil típico desses cuidadores que estão em maior risco são de mulheres, quase sempre com um temperamento, uma personalidade abnegada, que acabam ficando e assumindo todas as tarefas sobre as suas costas. Essas pessoas elas podem contar com a ajuda de outros familiares, com mais ou menos ajuda, que pode ser de divisão de tempo, divisão de tarefas ou até de divisão de gastos. Mas, quase sempre, os cuidadores que mais se esgotam são aqueles que escolhem sobre si, que pegam sobre si a maior parte das tarefas. Quais são os sinais de esgotamento típico dos cuidadores que estão sobrecarregados? É uma tristeza intensa, choro frequente, choro contínuo, sentimentos de raiva, de angústia, de impaciência, tensão, nervosismo, inclusive culpa porque fica nervoso, culpa porque fica tenso, culpa porque perde a paciência. Muitas vezes tem medo, um medo contínuo de que alguma coisa ruim vai acontecer, ou medo de que erre, de que faça algum mal para o paciente, inseguranças diversas. Às vezes as pessoas começam a perder o controle da situação. Em geral se sentem sozinhas, em geral dormem mal, deixam de sair, deixam de cultivar relacionamentos, deixam de se distrair fora de casa, e muitas vezes também se esgotam economicamente. Se você tem tudo isso, ou um pouco disso que eu acabei de descrever, você pode ter certeza de uma coisa: você precisa de ajuda. E você precisa de ajuda porque se você ficar bem, o paciente vai ficar bem também. E ao contrário, se você estiver mal, o paciente vai ficar mal. O paciente com demência muitas vezes é um espelho dos nossos próprios sentimentos. Porque se nós estamos mal, ele acaba ficando mal, porque de alguma forma, ainda que ele não consiga entender ou compreender bem, mas ele reflete aquilo que ele sente no ambiente. Então, se você está com esgotamento e você é um cuidador, você precisa de uma avaliação médica. Você precisa de ajuda. Também é possível, e quase sempre é verdade, que você precisa de uma boa amizade, de um ombro amigo. Pode ser também que você precise de uma terapia psicológica. E eu não tenho dúvidas que você precisa descansar fora do ambiente do cuidado. É preciso ter períodos de férias, dias seguidos fora desse ambiente do cuidado. É preciso praticar atividades físicas, atividades divertidas, lúdicas, cultivar relacionamentos, sair, ver outras pessoas.
E também é possível combinar com seus parentes se não é possível algum tipo de remuneração ou de divisão melhor de tarefas. O fato é o seguinte: se você é responsável principal pelo cuidado de um paciente com demência, saiba que você tem os seus limites e que você também precisa se cuidar. E não esqueça que nunca é tarde para melhorar.